Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando a lição do primeiro trimestre de 2025, com a lição de jovem escrita pelo pastor Eduardo Leandro Alves, com o tema da lição, a verdadeira religião, que nos faz um convite à autenticidade na carta de Tiago. Neste domingo, dia 26 de janeiro, estudaremos a quarta lição com o título Autenticidade contra a parcialidade. O textual da lição está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, que diz: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. A verdade prática desta lição nos traz uma mensagem que diz: Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, precisamos tratar todos com igualdade e amor. Esta lição nos dá 3 objetivos para que possamos compreender e entender melhor esta lição. Para que possamos pôr em prática. Primeiro, compreender a proibição de fazer acepção de pessoas. Segundo, de explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas. E terceiro, destacar a chamada, a prática da misericórdia. A leitura bíblica em classe está em Tiago capítulo 2, versículo de 1 a 13. Estas, entre as advertências da carta de Tiago, encontramos um chamado claro, que diz respeito ao tratamento igualitário das pessoas. Tiago 2, de 1 a 13, nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, com interesse ou preconceito. A imparcialidade tem um valor fundamental na igreja cristã, refletindo a justiça e o amor de Deus. Este capítulo é um desafio para cada um de nós, para que possamos colocar em prática as nossas próprias atitudes e ações, destacando a necessidade de um coração puro e de uma prática de vida que evidencia a nossa fé em Cristo. Somos alertados contra a tendência humana de favorecer uns detrimentos de base com base em fatores como riquezas, status sociais ou aparência. Somos desafiados a seguirmos um padrão mais elevado, lembrando que diante de Deus somos todos iguais. A parcialidade não apenas distorce a justiça, mas também a mina a unidade e a pureza da fé cristã. E esses ensinamentos é essencial para uma formação de uma igreja de fé que reflita verdadeiramente o caráter de Deus e o amor incondicional de Cristo. Quando permitimos que as nossas ações sejam guiadas por favoritismo, estamos, na verdade, contradizendo os princípios do Evangelho. Tiago nos dá a oportunidade que a gente se examine o seu coração e eliminar qualquer forma de parcialidade, promovendo a justiça, a igualdade. Essas atitudes nos fortalecem e nós juntos com a igreja também, porque servir como um poderoso testemunho para o mundo ao nosso redor. No primeiro ponto, apresentaremos a proibição
da parcialidade. Tiago capítulo 2, versículo 1 diz: Meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas. Tiago nos convida a não mostrar parcialidade com esses mandamentos, enfatizando que a fé cristã deve ser vivida com uma visão igualitária, sem favoritismo. Além deste texto de Tiago, pelo menos outros 3 textos no Novo Testamento utilizam essa expressão em relação a Deus, que não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Efésios capítulo 6, versículo 9. E Colossenses 3, 25. Tiago usa exemplos práticos para ilustrar a parcialidade, o tratamento diferenciado do rico e ao pobre, em Tiago 2, do versículo 2 a 4. No versículo 8, Tiago menciona a lei real, encontrada nas Escrituras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso inclui ser hospitaleiro com os pobres, marginalizados e todos aqueles que são frequentemente discriminados pela sociedade. No segundo ponto, explicaremos o impacto do preconceito social. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, com base em seus status socioeconômicos, estamos minando a unidade de Cristo. Deseja para o seu corpo, a igreja. A unidade do corpo de Cristo é um tema central no Novo Testamento. Qualquer forma de preconceito, incluindo o social, atenta contra essa unidade, causando divisões e enfraquecimento da comunhão entre os irmãos. Não é sem razão que a Bíblia enfatiza repetidamente a importância da unidade entre os crentes, lá em Efésios capítulo 4, versículo 36. Jesus, ao se referir ao texto de Isaías 61, retrata o texto de Lucas 4,18, referindo-se ao seu próprio ministério quando declarou: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. O texto, como de Lucas, de Tiago e Provérbios 22, do 22 a 23, destacam a missão de cristão e o chamado dos crentes para cuidar dos pobres e oprimidos. A exclusão e a marginalização de qualquer grupo contradiz o coração do Evangelho, que é a inclusão e a restauração da unidade que está afastada do Criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas o pecado que entrou na humanidade por um ato de desobediência produziu mazelas sociais que a humanidade enfrenta desde então. Os cristãos sozinhos são chamados a honrar e respeitar a todos, reconhecendo que a imagem de Deus, embora distorcida pelo pecado, está em cada pessoa. Por isso, todas as pessoas podem ser alcançadas pela graça salvífica de Deus em Cristo Jesus e ser restituído à comunhão com o Criador. No terceiro ponto, destacaremos o chamado para a misericórdia. Tiago capítulo 2, versículos 12 e 13, nos lembra que o juízo é sem misericórdia sobre aqueles que não usou de misericórdia. Deus nos chama
a exercitar a misericórdia em nossos julgamentos e ações para com os outros. Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus 2, 12. Referindo-se aos mandamentos de Deus, interpretado à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Essa lei é descrita como perfeita e capaz de trazer liberdade, porque em Cristo os crentes são libertos do poder do pecado e capacitados a viver em obediência. Lá em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia de Deus. Isto envolve tratar com compaixão e respeito, independentemente de sua posição social, refletindo o amor incondicional de Deus. E como podemos colocar em prática tudo o que aprendemos nesta lição? Primeiro, combatendo o favoritismo na igreja. O primeiro passo para combater o favoritismo na igreja é reconhecer que ele existe de maneira sutil, por meio de privilégios dados às pessoas influentes ou ricas. Neste caso, a liderança da igreja deve dar o exemplo, tratando todos igual, com respeito e consideração. Estudos bíblicos, sermões e discussões em grupos. Irmos para a escola dominical pode e muito ser uma ferramenta eficaz para sensibilizar os membros sobre a necessidade de tratar todos com justiça e igualdade. Segundo, promovendo a unidade no corpo de Cristo. Para que possamos promover essa unidade na igreja, devemos criar um ambiente onde todos sintam-se bem-vindos e valorizados. Os líderes de departamento devem estar atentos aos sinais que possam gerar separação. As atividades de integração, como grupos de estudo, grupos de oração, eventos sociais e projetos comunitários, podem ajudar e construir laços fortes entre os membros, separando barreiras sociais e econômicas. Nós que somos membros da Igreja de Cristo, temos que incluir pessoas de diferentes origens socioeconômicas em todas as áreas da vida, porque não podemos ser parcial com ninguém. Terceiro, exercitando a misericórdia no dia a dia. A misericórdia se manifesta em atos concretos de bondade e ajuda. A misericórdia também envolve a disposição de perdoar e ensinar sobre o perdão e criar oportunidade para a reconciliação dentro da igreja. É essencial para manter a unidade e a paz entre os membros. A prática do perdão deve ser uma característica distintiva na vida dos servos de Jesus. Quarto, construindo uma igreja de fé autêntica. A autenticidade na fé se reflete em ações cotidianas, todos os dias, todos os momentos, em casa, na rua, na igreja, na escola. A igreja deve encorajar os seus membros a viver de maneira prática, demonstrando amor, justiça, misericórdia em todas as áreas de nossas vidas. Isso inclui o trabalho, família, comunidade e a sua volta. Uma igreja que possui uma fé autêntica é transparente em suas ações e decisões. A igreja deve oferecer recursos
e oportunidade para que os membros possam refletir sobre a sua fé e crescer espiritualmente. Isso inclui cursos de discipulados, momentos de oração, estudos bíblicos. Uma fé autêntica se desenvolve por meio da busca constante por uma vida mais próxima de Deus e de seus ensinamentos. Concluímos que essa lição para nós é um desafio. Está nos desafiando a viver uma fé autêntica, livre de parcialidade e preconceito. Quando seguimos o exemplo de Deus, revelado nas Escrituras, refletimos o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas com interesse, mas com amor e justiça. É fundamental para uma vida cristã saudável. Somos convidados a cultivar uma fé que se manifesta em ações, promovendo a dignidade de todos como criaturas de Deus. A lei da liberdade não é uma lição para o pecado, mas um chamado a uma vida de obediência e compaixão. Agradeço a Deus, meus irmãos, por essa aula complementar que tivemos e que possamos no domingo ir para a escola dominical aprender mais a palavra de Deus. E peço aos irmãos que divulguem essa aula complementar, se inscrevendo e acionem o sininho de notificação para que possa receber as notificações de novas aulas complementares das lições bíblicas dominical. Amém.